aposto que muitas vezes você já falou que você só perdeu aquela partida porque o seu deck não rodou. Mas, na verdade, o Magic, gente, tá muito além das cartas. O poder que você tem é muito além do seu deck. É muito mais sobre você saber tomar decisões. Por isso que é muito mais importante você saber pilotar um deck do que você ter um deck super potente. E eu vou explicar para vocês o porquê hoje. Quando a gente fala sobre pilotar um deck, não é só saber o que ele faz, é saber o porquê ele faz, como ele faz e quando ele faz. É você saber tomar aquela decisão de quando você tem que gastar um recurso ou até quando você não tem que gastar um recurso. Um bom piloto, ele reconhece os pontos fracos do próprio deck, os pontos fracos da sua própria jogada e os pontos fortes que ele tem. Assim que ele quipa a mão, né? Ele compra 7 cartinhas e coloca na mão e decide que vai quipar, ele já sabe o que vai fazer ali, porque ele sabe pilotar o deck dele, ele sabe que aquela mão vai funcionar ou que aquela mão não vai funcionar e ele pode trocar. Muita gente investe num deck meta que você olha a listinha ali e copia. E não tem nada de errado nisso, principalmente quando a gente está começando, porque a gente precisa de um norte para saber por onde começar. Mas o Magic não é plug and play, sabe? Então você pode copiar o melhor deck do mundo. Se você não souber como é que funciona a sinergia nele, por que aquelas coisas funcionam, por que aquelas cartas funcionam juntas, vai chegar uma outra pessoa com um deck muito mais fraco e vai te dar uma surra. Por quê? Porque ele sabe o que está fazendo, porque ele sabe pilotar o deck dele, porque ele sabe entender como é que todas as jogadas dele vão funcionar em conjunto, enquanto você está só copiando e lendo as cartinhas. Você pilotar um deck sem saber o que você está fazendo ali, sem saber as interações, sem entender de fato todas as interações que tem nas suas cartas, na sinergia do seu deck, é como se você estivesse dirigindo e não soubesse fazer uma curva. Então você vai acabar se batendo ali eventualmente. E aí você vai perceber que não vai ganhar dessa forma. Essa é a diferença entre um jogador que é mais experiente, que sabe o que está fazendo, para um jogador mais inexperiente. E tá tudo bem também, gente. A gente precisa aprender de alguma forma. Vamos dar o exemplo de um deck de controle, por exemplo. Um jogador inexperiente vai pegar uma mão cheia de counter, cheia de anulas e achar que precisa counterar tudo. Mas um bom piloto vai saber que nem sempre é a hora de você gastar esses recursos. Você pode esperar o momento certinho, você pode esperar uma real ameaça a sua mesa ali, ao seu board, do que você está fazendo. E é aí que entra a parte mais interessante para mim. Quanto mais você entende do seu deck, menos da sorte você depende. Por quê? Você não precisa ficar esperando aquele top deck milagroso, você não precisa ficar esperando aquele draw daquela carta que vai mudar absolutamente tudo. Você arranja situações onde a compra é boa. Você arranja situações onde você vai comprar a carta que você precisa, por exemplo. É aí que entra o tutorar, né? Você vai tutorar a carta que você precisa ter. Então, saber pilotar o deck é transformar um deck médio numa ameaça real ali na mesa, entendem? Além disso, um bom piloto, ele também consegue ler a mesa. Ele vai prestar atenção se o combo tá quase se formando ali na mesa. Ele vai prestar atenção se o controle tá com o mano em pé. Ele vai prestar atenção se o oponente está blefando ou não. Ele adapta o estilo de jogo dele de acordo com o que está acontecendo. E é por isso que eu sempre bato na tecla de que é importantíssimo você saber ler a mesa, você saber o que o seu oponente está fazendo também, para você se basear no seu jogo e para você saber qual estilo ali que você vai ter que adotar naquele momento. Esse tipo de adaptação só vem com a prática e o entendimento. Então, quanto mais você joga, mais você se acostuma. E é por isso que dominar um deck leva um certo tempo, porque você precisa errar, pensar no que você errou, analisar, e aí você vai aprender. Então, cada mesa é uma mesa, cada jogo é um jogo, cada oponente é um oponente, até porque, dependendo mesmo do oponente que ele esteja usando o mesmo deck, as jogadas dele vão ser diferentes, assim como as suas. E assim, por isso que você precisa saber pilotar o seu deck. Porque você não pode jogar da mesma forma que você jogou, sei lá, 3 partidas atrás nessa última partida, porque você pode perder. E é nesse processo que o seu deck deixa de ser só um conjunto de cartas e vira uma extensão dos seus pensamentos, uma extensão da sua cabeça. O que você está pensando aqui vai transparecer no seu jogo. E aí é que você deixa de jogar com o deck e você começa a jogar através dele. Ele se torna seu deck e você não se torna completamente dependente dele, tá? Então, da próxima vez que alguém ganhar e você falar, ai, nossa, ele ganhou só porque tinha um deck forte, presta atenção. Será que foi porque ele tinha um deck forte ou porque ele sabia pilotar o próprio deck? Assim a gente aprende.